Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vídeo e áudio ok? Boa noite, Vera, que já entrou aí. Boa noite. Estamos aqui, gente, com mais um Insight dos Lighters. Esse projeto que iniciou num bate-papo entre eu e o Allan Kardec, meu sócio aqui da Lightmakers, e que ele tem o intuito de criar conexões entre mulheres, empoderar mulheres, desmistificar alguns mitos aí, motivar. São aí várias intenções que nos movem a continuar e ele tem aí crescido. A gente tem conseguido estabelecer muitas conexões aí, tem sido muito bacana. Vídeo e áudio ok, tudo certo. Hoje nós temos uma convidada ilustre, minha prima, Luciana Paiva. Uma artista maravilhosa, já entrou, vou convidar a Lu aqui. Rosinha entrou, boa noite. Peraí, que a Lu tá entrando. Obrigada, Rosinha. Obrigada. Olha aí, gente. Live Oi, das tia! primas. Que Finalmente essa live aconteceu. Ufa! Finalmente! Te amo também, Rosinha. Que massa, prima. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo, super feliz de estar aqui. Super feliz com o seu convite. Ai, eu que tô, gente. Imagina, essa artista top 5 das galáxias, como eu gosto de falar, trocando umas ideias aqui com a gente, falando um pouquinho aí sobre essa caminhada aí tão especial, tão inspiradora. Nossa, vai ser muito top. Massa, tia. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Oi, Gabi, boa noite. Todo mundo que está aí. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Hoje estamos aqui com essa minha prima top, linda, gata, poderosa, plena, que é a Luciana. Ela vai dar início aí se apresentando, né, Lu? Porque se eu for ficar falando, o pessoal vai dizer que eu sou puxa-saco, entendeu? Então eu falei assim, não, eu vou deixar ela se apresentar, que fica uma coisa assim, mais leve, né? Então conta aí pra gente, fala um pouquinho sobre sua formação, o que você tiver à vontade aí para falar, fala aí um pouquinho pra gente. Então, além de prima da Alexandra, eu sou artista aqui de Brasília, vivo e trabalho em Brasília também. Sou formada pela Universidade de Brasília. Meu trabalho como artista visual, eu trabalho com várias linguagens e mídias diferentes. Eu não sou assim pintora ou escultora, né? Eu trabalho com linguagens que vão variando ao longo do meu percurso, da minha caminhada. Mas o que reúne um pouco a minha produção são algumas questões sobre escrita e espaço que me interessam. E aí, em cada trabalho, isso vai acontecendo de uma forma diferente. Então, eu utilizo muito, os materiais que eu utilizo são livros, letras, palavras, e aí isso acontece de cada jeito em cada trabalho. Que massa! Basicamente isso, assim, rapidamente, né, tia? Muito sucinto assim, viu, gente? Ela tá Desculpa, Alexandra, minimizando. né? Porque essa mania, gente, é apelido de infância, De desculpa. infância, não tem problema não, viu, gente? Tinha, né? Minha avó, esse apelido surgiu com a nossa avó, né, Lu? Eu Super nem criativa, sei, tinha. cara. Foi minha avó que me deu esse apelido aí, tinha.
tá? Não sei da onde, Eu não sei nunca por quê. entendi o apelido, mas Nunca entendi, eu também nem lembro se eu cheguei a perguntar isso para ela, mas eu também acolhi tão bem que ficou. É, tinha, tá? Mas sem funcionou. problema. Funcionou, é funcional. Então foi uma apresentação muito modesta, viu, gente? Porque, enfim, no decorrer do papo aí vocês vão conhecer aí todo o potencial da Lu e tudo que ela representa enquanto artista aqui de Brasília, inclusive, né? Mas vamos começar aí com o nosso bate-papo aqui, de toda terça. Lu, me conta uma coisa, assim, durante aí o estudo, pintou de repente no meio do caminho alguma vontade de ser outra coisa? Artista sempre foi a primeira opção? Fala um pouquinho aí sobre isso aí, essa caminhada aí até chegar hoje atualmente. Eu adoro essa pergunta, porque na verdade não, assim, quando eu entrei na universidade para o curso de artes visuais, de artes plásticas, né, da UNB, eu não tinha muita ideia do que isso. Embora eu sempre, né, todo artista vai dizer que eu sempre desenhei, né, eu sempre É, tive um interesse, uma habilidade, né, para essas coisas. Mas eu não sabia muito ao certo. As exposições em Brasília eram muito escassas, né? Então, 2001, para vocês terem uma ideia, não tinha CCBB, não tinha vários dos espaços, mesmo os espaços independentes que existem hoje, as galerias comerciais, né? Eram pouquíssimas coisas. Então, eu não tinha frequentado muito, assim. E o meu interesse inicial era estudar a teoria da arte, né? Essa nossa coisa da família também, né? Tinha de é serem, né, dos verdade. professores, de estudar, enfim, teoria, etc. E quando eu entrei no curso, eu fui descobrindo um pouco mais o que era e fui cada vez me interessando mais, né? O curso é super interessante, você tem uma fase muito prática, né? E eu acho interessante falar sobre isso porque hoje em dia tem internet, né? Você consegue fazer visita virtual às exposições. Em 2001, isso não faz Nunca pouco nem tempo, passava pela né? Tinha, cabeça. somos jovens, mas Super assim, jovem, gente. eu não fazia a Aliás, menor olha aí ideia. quem tá aí, Lu. Não, isso é épico. Minha mãe tá aí, acenou e botou: Oi, nossa mãe, ó. Ó, vai Mas ser a continua live aí, Lu. dos encontros. Dos encontros. Mas Então acho que foi então. isso, tinha. Assim, era difícil ter uma ideia muito clara do que. Eu acho que ainda hoje é um pouco difícil ter uma ideia muito clara do que é o trabalho do artista, porque a gente acaba fazendo muita coisa ao longo do. São muitas atividades que envolvem, né? Então você pode dar aula, você pode trabalhar também como em mediação de museu, como curador. Então é um universo amplo, assim, né? E aí você vai dentro do curso entendendo essas possibilidades, né? E eu acabei curtindo muito os processos das artes visuais, né? Consegui expor muito cedo, ainda durante o curso. Então eu fui ao longo do curso entendendo mais como funcionava. Legal. E durante aí essa caminhada do curso, você já se percebia assim, porque você é professora, né? Então, assim, também essa veia aí de estar passando tudo que você está vivendo, de ser aquela mediadora, né? Aquela educadora que também transmite muito daquilo que aprendeu. Isso aí também já estava na sua cabeça? Não? Foi durante o curso de artes plásticas também que você foi desembocando aí para essa área Acho que também tinha. Eu era muito também. tímida, né? Então, assim, a coisa da sala de aula era uma coisa. Você lembra disso? Eu, quando eu É era pequena, verdade. assim, eu era super tímida, né? E acho que o que me fez aprender a falar, assim, foi um curso de teatro que eu fiz no Que segundo grau, assim, massa. aí eu consegui projetar a voz e tal. Mas a coisa de sala de aula não era também, assim, né? Morrer. Cara, a primeira vez que eu entrei na sala de aula foi vexo total, assim. Você, você também, né, tia? Você começou super nova, né, dando aula É, também, né? é. Então, assim, você fica super assustado, assim, né? Mas eu acho que ao longo do tempo vira uma coisa quase natural você querer também falar do seu trabalho e da sua pesquisa e isso vai tomando uma forma, né? Você vai também aprendendo como fazer, né?
É verdade. No meu caso, gente, foi muito mais simples, porque quando eu iniciei no maternal, né, Lu? Então você não precisa de muito diálogo, eu até. Olha, eu acho muito mais difícil, mas tudo A bem, cada um com diretora as até suas. ficava muito brava comigo, porque assim, tudo que eu queria era aqueles molequinhos, tudo em cima de mim, pra fazer carinho, cada hora um, entendeu? Não, aí é outra Então, história. Eu acho que é é, outra especialidade, assim, tia, com porque eu acho. certeza, Olha, eu com não consigo, não, certeza. cara, acho difícil. Ai, ai. Admiro. É verdade. E me conta uma coisa assim, porque, bom, eu agora eu sou uma artista, né, gente? Então, assim, recém pisada neste universo, eu tenho aquelas minhas curiosidades, aqueles mitos, assim, de vocês, que eu acho um mundo assim. Você colocou aí um pouquinho dessa amplitude que principalmente artes plásticas traz, apresenta e tudo, mas eu tenho sempre aquele mundo de Bob na cabeça, entendeu? De ficar pensando assim, gente, altas coisas, como é que é? E então fala um pouquinho assim pra gente, acredito que outras pessoas também com certeza tenham aí essa curiosidade. Como é que é a sua rotina mesmo? Porque assim, por exemplo, eu sei que eu enquanto professora, por exemplo, do ensino fundamental, acordava às 5:30 da manhã, aí já chegava na escola 2.000 por hora e pega a menina e corrige para faz isso, faz aquilo, tá. Agora, e você? Como é que é essa vida, assim, da escolha? Porque, como você falou, você já definiu aí um pouco do seu trabalho nesse caminhar das artes plásticas, né? Essa parte de colagem que você vai falar daqui a pouquinho. Mas como é que é horário de acordar? Momento em família? Como é que é? Porque o Thomas, gente, marido da Lu, também é professor, né? Só que não é artista. Então, como é que é? Você viaja muito? E quando você viaja, quais são os seus interesses, por exemplo, né? Para viajar para um lugar específico? É alguma coisa já relacionada com a arte? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, Tinha, acho que esse lado, assim, as coisas a gente vai galgando aos poucos, assim, também, né? Então, eu acho que a rotina, assim, do artista tem uma coisa muito de fases, né? Tem fase que você vai ter, sei lá, tá preparando o material para uma exposição individual. E aí, né, é um período intenso, você tá ali no ateliê direto, ou tá mandando, né, enfim, trabalhando com outras pessoas que vão fazer a moldura, que vão, né, te ajudar em outros processos, né? Então, assim, esses períodos normalmente eles são mais corridos, assim, né? São um pouco é, são um pouco mais intensos mesmo. Eu sempre tive fazendo outras coisas junto com a profissão de artista, né? Ou dando aula. Agora, por exemplo, eu estou dando aula à distância, né? No ensino à distância da UNB. Então, são coisas que eu vou conciliando com uma rotina de acordar também, né? Ter ali uma certa ordem. E no próprio ateliê eu gosto assim de manter uma coisa bem regrada, sabe? Eu tenho tentado ir no ateliê quase todo dia, mesmo que seja para trabalhar um pouquinho, porque alguns dos trabalhos que eu faço são processos lentos, demoram pra caramba, então se não tiver um pouquinho essa organização mesmo do tempo, né? Você meio que se perde ali no que você está fazendo, né? Porque tem uma coisa muito doida do trabalho do artista que ninguém vai te cobrar exatamente um horário, você não vai bater ponto, né? É uma coisa um pouco. Você deve estar sentindo isso agora, né? Então É você tem verdade. que. E aí, às vezes, você até intensifica mais o seu trabalho para conseguir também ali dar conta das demandas em determinado momento, né? Ou, enfim, começa a inventar projetos, né, para poder também divulgar mais o trabalho, essas coisas, né, vão surgindo, assim, de acordo com a nossa necessidade, né. Mas eu acho que é muito de fase, assim, né. A coisa de ganhar dinheiro também é de fase, então tem fase que você está É vendendo, verdade. você consegue editar, consegue participar das coisas, tem fase que não vai rolar. Então você tem que ter, eu acho que muito mais organização, às vezes, do que, por exemplo, sei lá, né, trabalhar, enfim, num lugar onde você vai ter um cotidiano mais regular, né, e que não É vai verdade. ser você que tem que organizar isso, alguém tá ali te cobrando, né, então, às vezes é É melhor ter verdade. chefe do que ser seu próprio chefe. Exatamente, do que caminhar sozinho, né? Apesar de que hoje eu acho que não, hoje eu acho que não, Não, que depois de tudo muito tempo, né, é, tinha trabalhando assim, eu acho que também é uma liberdade, porque aí você consegue organizar, né.
E aí das questões das viagens, assim, que você falou, eu nunca, enfim, são coisas que às vezes variam muito também. Às vezes você tem que bancar a própria viagem porque você quer fazer exposição em outro lugar, né? Legal. Então tem que ter organização ali financeira da coisa. E quando começaram a rolar convites para viagem, para exposição fora de Brasília, né? Lógico que, né, é uma coisa incrível, assim, né? Muito massa para gente que nasceu, que sempre trabalhou no mesmo lugar, né? Ter um reconhecimento de outros É. espaços, né? Perceber que o trabalho está conseguindo sair, né? E que você consegue também atingir outros públicos, né? Isso é importante para gente, né? É um reconhecimento, né, Lu? Acredito, assim, bem. É como você falou, né? Acho que assim, completa. Porque quando você está ali naquele local que todo mundo te conhece, né? Você, por exemplo, que é daqui, nasceu aqui, cresceu aqui, se formou aqui. Então, eu acho que você, de fato, conseguir estabelecer um trabalho de qualidade para que seja, de fato, reconhecido fora, né, do local ali onde você vive e tudo, acho que deve ser muito, muito bacana. E mas me fala um pouquinho assim, aqui, né? Estando aqui em Brasília, quais assim os desafios? Porque você começou a colocar um pouquinho no início, porque logo no início da sua carreira é aquilo que você falou, não tinha espaço, essa coisa de exposição era uma coisa pouquíssimo falada, né? Assim, Brasília era um ovo, né? Que nada circulava, nada acontecia aqui nunca, né? Hoje em dia tá melhor um pouquinho, mas enfim. Então, assim, fala um pouquinho sobre suas dificuldades, né? O que você teve no início, se você teve que estabelecer, de repente, parceria com alguém, com a própria universidade, se ela te dava esse apoio, né? Que outras conexões, né? Que tipo de network você foi atrás para que tivesse visibilidade, não sei, de repente. Uhum. Fala um pouquinho aí pra gente. Então, acho que hoje em dia tudo é muito diferente. Assim, eu acho que uma coisa que democratizou muito assim as formas de mostrar o trabalho, as formas de atingir outros públicos foram muito as redes sociais, né? Acho que isso deu uma alavancada, assim. Um curador que está lá, enfim, em Recife pode acompanhar o meu trabalho pela internet, né, os processos, etc. Coisa que quando eu entrei no curso era muito mais difícil, assim, embora você tinha internet, enfim, a galera já usava, né, gente? Também a gente não é da idade da pedra, Por mas favor. assim, toda hora entregando a idade. Mas assim, você tinha essa dificuldade porque a nossa profissão é algo muito social, né? As pessoas têm que estar em contato com, não só conversando com você sobre o seu trabalho, mas vendo também o que você está produzindo, e isso te leva para exposições, para, né, diálogos sobre o trabalho, e a coisa vai surgindo, assim, né? Então eu acho que essa era uma grande dificuldade. Existe um eixo cultural muito forte que é Rio-São Paulo, né? Enfim, historicamente é o eixo mais que concentra não só o recurso, que concentra. E Brasília sempre foi muito flutuante, tanto o governo local, quanto essa questão dos financiamentos, né? Dos financiamentos públicos, que ajudam muito o artista, principalmente no início de carreira, que ajudam também os espaços a continuarem, né? A poderem se estabelecer. Então, eu vi, assim, nesse curto período, assim, de carreira, de 2001 para cá, né, a gente viu muita coisa abrir e fechar em Brasília, né, muita coisa que não conseguia ali se manter, né, e eu acho que ao longo do tempo, tanto artistas quanto produtores, quanto, né, tem toda uma rede, né, do meio das artes, foram criando público, foram criando, né, formas de alguns espaços conseguirem se constituir aí, né? E também Brasília foi entrando num outro circuito com espaços maiores, né? Ó, pronto, a família tá completa. Gente, pronto, pronto. Quem Entendeu? não tá é porque não tem Instagram, né? Pronto, pronto. Porque olha só, gente. Primo, oi! Gente, o irmão da Lu tá aí, o Marcos, entendeu? Pronto, acabou. Agora a família tá completa.
Mas eu acho que é isso, assim, tinha, resumidamente falando, então, dificuldades sempre houveram, mas eu sempre consegui, eu acho que a universidade, lógico, é um espaço riquíssimo, né, que também se democratizou muito, assim, ao longo do tempo, né, hoje em dia você tem o curso de artes, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei, ele ficava com metade das vagas, não eram completas, né, aqui em Brasília você só tinha Sim. o concurso do CESP, que era dificílimo de passar, É, a prova do CESP. E aí, com o Enem, democratizou pra caramba. é, Hoje o curso, acredito. né, de fato é ocupado por pessoas, por jovens da periferia, né, por pessoas de outras regiões também administrativas, não só aqui do plano, né, e isso tornou o curso muito mais diverso, muito mais interessante, né, e a própria cidade se beneficia É muito disso, verdade. né? Porque você tem mais artistas, mais produtores, mais teóricos da arte e pessoas que vão estar contribuindo para o cenário local, né? Então, quando eu entrei, era tudo muito ainda nebuloso, assim, eu não fazia a menor ideia, não tinha... Para você ter uma ideia, tinha, olha só, eu vou citar outro membro da família, para você ter uma ideia... eu acho que a primeira exposição que eu realmente me impactei assim de ir, de né, falar putz, né, isso é muito massa. Eu já tinha feito a minha escolha lá no vestibular e tal. E foi nas férias, foi com o Marcelo, lá no Mano, Rio de Janeiro. A gente estava viajando, e aí eu fui lá com ele nessa exposição, que era justamente uma exposição sobre palavra e imagem, né? Então, para Que, você ter uma ideia, Brasília, assim, eu não tenho memória, né, direito. Lógico que a gente vive numa cidade que é praticamente um museu, né? sim, a céu aberto. Mas você tem contato, né, com arquitetura, com, enfim, atos vulcãos, azulejos, você cresce meio que dentro desse imaginário, mas é algo muito restrito, né, para o universo das artes, né, Das inteiro, artes, assim. Então, com assim, acho certeza. que foram essas as maiores dificuldades, mas enfim, eu sempre tive também. A universidade ela dá muito recurso, né, para você não só entender o meio, mas para você ir começando ali a galgar ali os primeiros empregos, né? Eu sempre, enfim, participei de mediação de exposição nos museus quando, né, tinha, e aí fui trabalhando, fui entrando na coisa. Que bom, que bom. Bom que dá, pelo menos tem esse suporte, né, Lu? Porque eu acredito também que a gente, olha, hoje a Denise, não, tô de cara, a Denise aí foi minha coordenadora top 5 das galáxias. Essa live, Mas, não, gente, eu vou fazer live com a Lu toda semana. Eu acredito que quando a gente realmente está num curso assim, né, atrativo, que a gente gosta, que de fato fez a escolha, ou que não, que a gente se descobre, né, durante aí o percurso, quando a gente estabelece essas conexões, esse network todo é muito bacana, né? Acredito que as universidades têm esse papel riquíssimo e que tenha sempre. E me diz uma coisa, fala um pouquinho, porque eu sei especificamente aí dessa coisa que você trabalha com relação da colagem. Hoje mesmo você postou lá no ateliê, né? Uma coisa assim tão delicada, tão sutil, aquela costura. Então, assim, eu me lembro a exposição que eu tive a oportunidade de visitar a sua. Assim, gente, é um trabalho assim tão delicado, tão minucioso, mas que assim eleva a gente assim para um outro lugar assim tão maior, é uma coisa tão impactante e na simplicidade, mas tão impactante. Fala um pouquinho assim como surgiu aí esse eixo aí, esse caminho que você seguiu. Algumas inspirações que de repente, né? Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. obrigada, Tinha, primeiro. Mas é de Fiquei verdade, viu, emocionada. gente? Não é puxa saco de prima, porque a gente Não não é porque é precisa prima, disso, não. né? Então, Tinha, eu sempre tive esse interesse, como eu tinha te dito, pela escrita, né? Por esses que eu costumo chamar na minha pesquisa de espaços da escrita, porque eu não lido especificamente com a questão narrativa, né? Eu lido muito mais com os aspectos materiais
da escrita, né? Então eu penso, na verdade, o texto, a palavra, como uma matéria plástica mesmo. Assim como o pintor usa lá as tintas e mistura e faz as composições, né? Eu acho que o meu trabalho ele caminha um pouco nesse... Dá para fazer um pouco essa comparação, né? Eu escolho, então, esses textos, esses livros específicos, que são livros que eu sempre tive um pouco ao meu redor, né? O meu ateliê é o antigo escritório de engenharia do meu pai, né? Então, alguns dos livros que eu utilizo têm essa linguagem técnica e eu gosto um pouco de brincar com essa linguagem, né? Eu gosto um pouco de ir subvertendo essa linguagem, criando uma linguagem poética a partir desses textos técnicos, né? Eu acho que muita coisa surgiu a partir daí, assim. E uma coisa que você notou que eu acho que é muito legal é que durante todo o meu percurso eu sempre trabalhei com materiais muito comuns, assim, né? Então, que isso é uma característica muito específica da arte contemporânea, né? Que o artista contemporâneo normalmente lida com imagens, com, enfim, elementos, né? Ou situações também do cotidiano mesmo, né? Você não está ali talhando uma escultura no mármore, né? Que são técnicas mais tradicionais, etc., né? Essas técnicas existem, muitos artistas ainda trabalham com esses materiais, mas hoje em dia é muito comum você utilizar um material que existe, que está ao seu redor, né? Ou que te motiva mais, assim. Eu não saberia te dizer assim como que eu comecei a trabalhar com essas coisas. Acho que eu sempre tive esse interesse, né, por esses materiais, esse espaço da escrita. E aí isso vai acontecendo de formas, de maneiras muito diferentes em cada trabalho, né? Cada trabalho, às vezes, gera um novo trabalho também, né? Então, a questão da colagem, especificamente, é algo que me acompanhou durante esse processo inteiro. Eu sempre gostei de partir da página, desse espaço da página, da estrutura da página, de pensar nas linhas verticais e horizontais dos textos orientais, né, oriental e ocidental, da escrita oriental e ocidental. Então, isso me proporciona já pensar, por exemplo, na ideia de trama, né? Que está muito próxima, né, do texto, do tecido, né, a origem até da palavra é próxima, né, e, enfim, essas coisas vão surgindo, assim, né, muito também quando você vai lidando com os materiais, né, se você pega uma página, olha para ela, se você pega um livro e você começa a ver que esse livro é composto de várias unidades, né, e essas unidades são as páginas, e as linhas textuais são as unidades do texto, e as letras são as unidades dessas linhas textuais, então você vai desmembrando isso, né? Acho que meu trabalho tem um pouco a ver com esse desmembramento desse espaço ali da escrita. Num sentido muito mais material do que gramatical ou literário, né? Os trabalhos eles acabam não se constituindo como narrativas, como textos nesse sentido. Né? Ele é um texto mais no sentido de trama mesmo, e aí tem momentos assim, né, do trabalho. Eu já trabalhei também com metal, né? Tem uma série minha que eu utilizo cortes de metal bidimensionais, assim, né? Então também são letras e tal, e aí eles, no espaço, já teve gente durante a exposição que até confundia com papel, né? Por eu trabalhar sempre com papel, sempre e chegava... Aí, pô, você fez de papel, como é que você conseguiu deixar ele retinho? Assim, eu não, gente, isso é um corte de metal. Mas a ideia era aumentar também a escala do trabalho. A exposição que você viu uma na Funarte, né? Foi, na Funarte. Onde eu já estava nesse processo de sair desse espaço mais íntimo do livro e ir para uma relação, um diálogo mais com a arquitetura, né? Então, aumentar um pouco, fazer aqueles trabalhos que pareciam janelas, com uma transparência do papel, que também são qualidades do papel, né? Então, é meio por aí, assim. Falei demais, eu falo pra caramba. Não, tem que falar. Pode falar. A gente aqui quer conhecer, acho que todo mundo tá aí muito interessado, né? E me diz uma coisa, você começou a falar aí um pouquinho sobre... Quando eu perguntei das viagens, porque aí eu lembro sempre da questão lá remetendo ao mundo de Bob, porque a gente pensa assim, na verdade, que acho que
tem todo um prazer, uma relação muito próxima com aquilo que você cria, quando você vai, acredito, quando você vai pensar aí nas suas exposições e tudo que envolve, né, todo esse universo de estar construindo uma exposição, né, um assunto, a escolha de um material, né, que vai ser tudo isso aí que você pensa e tal. Quando você chega naquele momento que você tá ali concretizando todo aquele trabalho, né, suado que você teve, que envolveu tantas coisas e tudo, deu certo, deu errado, e aí você tá lá na sua exposição, pá, toda glamurosa, top e tal. Como é que é esse momento também? Porque assim, a gente sabe dessa questão, né, que você colocou dos desafios, da relação que a própria construção de todo o trabalho, depois encontrar algum lugar que você possa expor tudo isso. Então a gente já viu aí um pouquinho da sua dissertação do quanto que isso aí dá trabalho, tem dificuldades e tudo. Mas quando chega assim na cereja lá do bolo e tal, como é que você assim se sente né, nesse momento, né? O que fica? Fala aí um pouquinho sobre esse momento assim dos flashes. Então, normalmente, eu sempre invento assim montagens de exposição que dão muito trabalho. Então, Verdade. na hora assim da abertura, é a hora do alívio, assim, sabe? A hora que você fala, putz, montei, deu certo, não deu, improvisou ali, arrumou aqui, né? Então as coisas também acontecem às vezes no improviso, ninguém sabe, porque obviamente a gente não vai ficar dizendo o que deu errado no processo. É desnecessário. Mas assim, a hora que abre ali a exposição, às vezes tem a vernissagem, né? Tem a galera lá que você vai encontrar na abertura e tal, vai conversar, é a hora do alívio, assim, é a hora que você quer, cara, hoje eu vou dormir, né? Hoje eu vou dormir, principalmente quando você está expondo em outro estado. Fora, né? Quando você está expondo fora, porque aí dá aquela tensão de ter que dar tudo certo. Né? Ano passado, por exemplo, eu fiz uma exposição assim que, enfim, foi incrível lá no Centro Cultural São Paulo, que é um espaço enorme, né? Enfim, tem uma arquitetura super pesadona, assim, então você entra e você fala, caramba, né? As coisas vão ficar minúsculas aqui, vão ficar perdidas, o que eu vou fazer, né? E o trabalho da montagem, nessa montagem, por exemplo, tinham 5 montadores comigo, assim, né? Durante o período foi um dia só, porque eles correram para me ajudar, mas a galera para pendurar coisa no teto, que eram uns painéis, assim, desses de metal que eu te falei. Então, assim, na hora mesmo do vamos ver, é mais ralação do que você... E a abertura ali não tem nada de cereja no bolo, é só a hora que você fala ufa, né? Rolou, assim, né? Agora vamos tentar, assim, aproveitar ao máximo para colher os frutos disso, conversar com o pessoal sobre o trabalho, saber o que o pessoal achou, né? Esse contato com o público é sempre muito legal, muito importante, né? Então, é mais ou menos isso. É de alívio. Poxa, tá vendo? Nem aquele alívio. Meu mundo de Bob que eu imaginei. Não é o mundo de Bob, sim, já. Bom, não sei, eu acho que, óbvio que, enfim, você tem aí escalas, né, desse mundo da arte muito bizarras, assim, então... um dia que, né, eu puder ter uns assistentes, assim... É verdade, vai chegar esse momento, tá, gente? É só aqui, ali, entendeu? Só com pequenos Mas toques. é muito legal também, assim, mas é muito legal você participar de todo o processo, né, do seu trabalho, de você realmente... Do processo manualzinho ali do ateliê, da costura, até a coisa que você vai... ao momento que você vai pôr no espaço, né, acho que você, como fotógrafo, também percebe isso, né, aquele momento... ali do contato, de tirar foto e posteriormente também apresentar a foto, ver isso circular em outros espaços, né? Mesmo que sejam os espaços virtuais, né? Eu acho que isso é muito legal acompanhar tudo, né?
Com certeza, porque cada detalhe, assim, cada coisinha você imaginou, né, Lu? Acredito que de um jeito, no próprio desenrolar de tudo, ali quando você estava construindo, quer dizer, cada coisa você pensou de uma forma. E ninguém melhor do que a gente para deixar realmente tudo como a gente sonhou, imaginou, né, desde o Exatamente. início. Acho que acaba dando todo aí o seu perfil, realmente, a sua cara, né, aquilo que realmente vai ficar. E me diz uma coisa, hoje, assim, atualmente, tem uma meta específica? Tem algum sonho que esteja próximo de estar realizando? Ou um bem gigantão que você queira partilhar, assim? Eu até estou fazendo essa pergunta para você, porque eu achei muito engraçado que eu estava na última live com uma empreendedora aqui de Brasília, a Leila, que ela mexe com essa parte de culinária toda, de comida mesmo caseira, ela começou com quentinhas e tudo. E aí eu falei para ela se tinha alguma pergunta que eu não tinha feito, que eu vou fazer também para você. E aí ela virou e falou assim: claro, você não perguntou aonde eu quero chegar. Eu falei, gente, como é que eu nunca perguntei isso para ninguém? Então agora já botei nos meus roteiros daqui para frente. Então é isso aí, aonde você quer chegar? Tem alguma coisa, né, mais próxima, algum novo trabalho que você queira partilhar aí com a galera que está Uhum. aqui presente, porque essa live vai ficar gravada lá, então, né, futuramente o pessoal também pode acessar, até para conhecer o seu perfil, viu, gente? Tem que seguir o perfil da Lu, que é top, então vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela, tudo que ela não falou aqui. Então aproveita aí para dividir essa parte aí com a gente, do que você, sei lá, sonha, quer daqui para frente, onde você Uhum. quer chegar. Nossa, cara, que pergunta difícil. Eu acho assim, eu Profunda, sou, né? eu sou muito formiguinha, assim, né? Então eu sou mais desse fazer diário, assim, desse Diana. fazer cotidiano. Eu acho que se eu conseguir continuar trabalhando com arte, né, tendo um retorno disso, não só o retorno de reconhecimento, mas o retorno financeiro, que também é importante, né? Exatamente. E conseguir fazer isso por muito tempo. Na verdade, me fizeram essa pergunta em 2011 e eu respondi uma coisa muito Oh, parecida, Tinha, que foi isso, que foi é mesmo. continuar trabalhando na área, assim, né? Porque eu acho que as coisas às vezes parecem tão incertas, né? Que só o continuar, eu acho que ele já é muita coisa, assim, né? O continuar ali galgando os espaços, cada vez mais expondo fora também de Brasília, que eu acho que isso é muito legal, muito divertido, além de tudo. Então eu acho que essa continuidade para mim é o mais importante. De projetos, assim, um projeto específico, tem vários, assim, né, que eu normalmente vou anotando, assim, no caderno, projeto, assim, artístico, né, então normalmente, sempre que eu estou trabalhando no ateliê, eu estou pensando um pouco num conjunto de trabalhos para formar uma exposição individual. Acho que isso é uma coisa até legal, Legal. uma dica assim para quem está começando, né? Para É quem quer verdade. trabalhar como artista, como fotógrafo, não sei, enfim, quem mais te segue no canal, né? Mas eu acho que a gente sempre pensa, é legal você ir pensando nesse conjunto específico, né? De trabalhos que se relacionam para você poder apresentar esse corpo, porque a exposição individual para artista, ela é muito boa, né? Que é o momento que você consegue mostrar um pouco mais o pensamento, né? Mostrar um trabalho só às vezes não é tão legal, né? Mesma coisa Dá da uma fotografia. limitada, né? É Mostrar verdade. uma fotografia às vezes não é tão interessante quanto mostrar um ensaio inteiro que, né, que, enfim, que é mais variado, que você ali explorou mais, né, diversas questões, assim. Então eu acho que eu estou sempre trabalhando pensando um pouco nisso, né? Esse momento foi, assim, esse último ano foi muito difícil porque, obviamente, essa questão das exposições presenciais pararam, né? Pararam Então, mas completamente. assim foi um ano também muito legal de voltar para o trabalho, ficar ali no ateliê e ficar bem nesse trabalho de formiguinha, assim, É né? verdade, né? E aí é isso, assim, eu nunca tive assim uma coisa muito, sabe, tipo, eu quero expor fora. Lógico que a gente sempre pensa nessas coisas, né? Claro. Quanto mais a gente tem convite para viajar, convite para expor, né, mais reconhecimento e é também trabalho, que é muito legal, né?
Mas eu gosto muito, assim, do que eu faço e poder ficar ali também no cotidiano sem muitas preocupações já é, assim, eu acho um Nossa, puta privilégio, assim, oh, né? com certeza. É verdade. E me mata outra curiosidade, Lu, que eu esqueci de perguntar. Porque você falou sobre essa questão também, que como o seu ateliê é lá no escritório do tio Jânio, então você também teve contato com alguns materiais que lá já estavam, essa coisa, acredito que mais técnica, né, de arquitetura, que também a gente percebe que permeia um pouco dos seus trabalhos e tudo. Essa coisa do usar esses materiais da colagem, né, da leitura que você colocou. Também tem, porque eu percebo assim, que os artistas contemporâneos, e aí me corrija se eu estiver errada, eles também têm um pouco dessa preocupação do uso desses materiais, até mesmo para assim, o impacto com o ambiente, essa coisa também Uhum, um pouco da reciclagem, de um olhar diferenciado sobre um mesmo material que algum dia uhum, serviu para alguma coisa. uhum, Isso também influencia um pouco do seu trabalho, você pensa um pouco nessa linha ou não? É mais uhum. mesmo essa questão ligada a essa parte de colagem e dessa complexidade aí que você une do texto, da estampa. Deu uma travadinha, né, Tinha? Mas eu te ouvi. Espera aí. Oi, É, oi. Deu uma travada, mas me ouviu? Tá, te ouvi. ouviu. Deu uma atrasadinha e uma travadinha, mas eu acho que agora a gente voltou, né? Acho que Bom, agora então, voltou. Tinha, eu acho assim, nunca foi o ponto de partida. Uma ideia de. Eu acho que tá aí o Franz é um querido que, inclusive, me fornece um material precioso que são letra 7, que são uns Ai, decalques aquelas. antigos. Aham, Exatamente. Ele é lá de Porto Alegre e que o Franz é dono de massa! uma. É artista também, é colecionador e é dono de uma papelaria que se chama Coralha. E ele tem, assim, esse material preciosíssimo, assim, Nossa. que eu utilizo muito no meu trabalho. E a gente se conheceu há uns anos atrás, né, Franz? E aí o Franz é um grande fornecedor desse material para mim, que é um material de papelaria, né? Então, eu, na verdade, conheci esse material a partir de restos e de coisas que eu fui ganhando ao longo do meu percurso, né? Por trabalhar com texto, por trabalhar com livro, eu já ganhei, por exemplo, muitos livros antigos, assim, Que né? legal. Então, muito do primeiro contato que eu tive com alguns materiais foi justamente nesse sentido que você colocou, assim, de pessoas às vezes estão querendo se livrar de um Exato. material. Não é o caso do O, Franz. o O Franz aqui Franz no caso, ele colocou, acho que uma palavra que bem traduz, né? Que é a ressignificação, né? Uhum, a Daquilo que... ressignificação desse material, pois é. Exatamente. Eu nunca pensei muito nesse sentido de uma proximidade com um discurso mais da reciclagem, né, de uma coisa ecológica, mas acaba que é uma das vantagens de Legal. trabalhar também com livros antigos, né, e com esse material todo que pode ser utilizado de uma forma tão ampla. Né? Eu sempre digo que eu acho que é muito interessante que um livro ele contém inúmeras colagens, né? Porque eu tenho um livro É de, sei lá, verdade. 200 páginas, eu posso ali me fazer, né? Mas é lógico que não é só assim, não é tão simples assim, Sim. né? Embora eu tenha dito para vocês que não me interessa tanto o sentido narrativo, né, do texto que eu estou utilizando, tem um interesse formal, tem um interesse visual naquilo. Né? Então eu estou sempre ali. Você tem um trabalho um pouco de coletar as coisas, assim, né? De ir fazendo essas composições, mas tanto no gesto e na questão visual, né? Você vai fazendo as composições mais a partir disso do que a partir, por exemplo, do trabalho do escritor, né? Que vai, enfim, compondo ali de outra forma o texto, né? É verdade. E eu lembrei também de uma outra coisa importante que eu ia te perguntar, porque eu lembro que eu assisti uma outra live sua que você falava
sobre a questão do azul, né, que você usa e que remete ao azul do céu de Brasília. Então, assim, fala um pouquinho sobre essa questão do seu trabalho e da influência que, né, que Brasília traz para a gente, sendo esse Uhum. museu aí a céu aberto, que a gente tem, né, tem tantas referências, e isso é para a gente até muito comum, né, no dia a dia. A gente tem pessoas que chegam e, nossa, né? E você tá naquilo ali, né? Eu fiz tive a oportunidade de fazer um workshop com outro fotógrafo que ele falava muito sobre essa questão do olhar estrangeiro, né? Quer dizer, a Uhum. pessoa que é de fora, ela sempre vê grandiosidade naquilo que muitas vezes a gente já está tão acostumado que minimiza, né? Oi, Alexandre. Minha ex-aluna linda, pronto. Linda, fica aí. Vai, Lu. Então, tinha essa questão Brasília é uma grande influência também do meu trabalho. Meu interesse na cidade, ele começou a surgir a partir também dessa questão da página, né? De pensar como que essa ideia do projeto, né, já está contido ali nesse espaço da página. E a partir disso eu fui me interessando a olhar para a cidade, eu acho que um pouco como você está colocando, com um olhar um pouco estrangeiro, mas ao mesmo tempo com um olhar muito particular, né? Esse olhar meio cotidiano, que você está ali tão acostumado a passar pelos mesmos lugares e etc., que a cidade acabou entrando um pouco no meu trabalho. Né? E além disso, tem uma questão muito forte da geometria, né, no meu trabalho, das questões que são muito próximas do modernismo brasileiro, né? Então a questão da arquitetura, dessa arquitetura geométrica, dessa arquitetura moderna, né? Ela influenciou bastante também alguns momentos da minha pesquisa. E aí essas relações vão surgindo, né? Porque dá para tecer uma relação disso com a poesia concreta, né? Então são coisas ali um pouco de um mesmo período e que vão alimentando o trabalho por diversos caminhos, né? Eu tenho séries de trabalhos que são quase que eu acho que são meio que homenagens inversas assim à cidade, né? Então tem uma série de colagens minhas que são, por exemplo, é, baseadas em registros fotográficos da cidade à noite, né? Essa série se chama Finito. Então, quer pensando um pouco como que essa arquitetura branca, né, e tão que a gente está tão acostumado do cartão postal de Brasília, ela entra de um outro jeito, né? Ela entra com um papel amarelado, né, dessa luz amarelada da noite e com um papel preto também, né? Então, essas composições elas vão surgindo assim no trabalho. Não são coisas assim que surgem imediatamente, né? Mas são também a partir dos lugares que você caminha, dos lugares que você passa, né? Então isso vai alimentando. E aí, lógico, a gente vai estabelecendo ao longo do percurso as relações, né? Enfim, Brasília é uma cidade de grandes artistas, né? Planejada aí por grandes nomes, né? Mas eu gosto muito sempre de pensar também nesse olhar de uma pessoa que nasceu aqui, né? Porque Brasília também foi Verdade. planejada por uns caras que não eram daqui, assim, no Brasília nem existia no mapa, era um negócio, a galera nem viveu aqui, né? Então, como que essa cidade também vai se transformando, vai envelhecendo, né? Como que outras questões vão surgindo, como que a gente tem, por exemplo, guarda uma nostalgia dessa cidade, né? Que eu acho que algumas quase que essa paleta de cores dos livros antigos, assim, ela me remete um pouco, né? Esse azul do céu, essas questões assim que apresentam também uma outra cidade, uma cidade que é a cidade vivida, né? Que não é exatamente a cidade planejada e engessada, né? Que a gente aprendeu no livro, assim, né? Com certeza, que foi nos passado, né? Ou que quem, É, às vezes, de fora conhece dessa forma, né? que vê Apenas. só o Congresso lá e tal, não, né? A cidade tem um Exatamente. outro movimento também. E hoje em dia, a gente, na verdade, é a primeira geração, né? Que nasceu, que cresceu aqui, né? Então, eu acho que é muito interessante para a gente ver crescer junto com o percurso da cidade, né?
Tá, e aí, assim, a gente tá aqui, né, com o tempo, eu nem olhei, agora que eu tô olhando aqui pro tempo, faltam só 10 minutinhos. E, bom, aí eu vou pra clássica, né, se tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu tivesse feito aí. E junto com isso, pedindo também já para você deixar aí um insight, uma dica, alguma coisa para o nosso projeto, que essa live aí, como eu falei, vai ficar gravadinha lá. Então, quem não teve oportunidade de estar aqui conosco presente vai poder assistir isso depois. Eu mesma vou assistir várias vezes, gente, porque minha prima, entendeu? Talento puro, então eu vou repetir várias vezes a live. Então, fala aí um pouquinho pra gente, se teve alguma pergunta, que tipo de insight que você deixa, tanto eu acredito que para outros artistas, enfim, ou como você aqui, que nasceu aqui em Brasília, enfim, diga aí aquilo que você achar que seu coração mandar. Então, Tinha, não, eu gostei muito das suas perguntas, porque eu acho que são perguntas que esclarecem, assim, um pouco e desmistificam, ajudam assim a gente Isso. desmistificar um pouco esse trabalho do artista, que é também mó rala, né? Enfim, É, a gente sabe que tem todo esse outro lado, então eu acho que isso é muito legal para quem está querendo conhecer, assim, para quem está chegando, sabe? Para quem às vezes tem vergonha de perguntar coisas muito, né? E aí eu ia falar exatamente isso, ao invés de fazer uma pergunta, se alguém, enfim, deixar livre aí para se alguém livre. quiser, enfim, fazer É, alguma pergunta. o Franz fez uma aqui que eu acho super interessante, que fala muito sobre, inclusive, um pouco, né, do tema da nossa live, que eu não consegui fixar aqui hoje, viu, gente? Porque teve algum problema nesse botão aqui, só por isso. Como é transitar entre letra, palavra e arquitetura? Uhum. Então, eu acho que, de certo modo, eu já tinha começado a falar sobre isso na outra pergunta, que eu acho que são É, partes de um mesmo. São elementos que estão contidos, que aí você vai se desdobrando, né? Então, eu acho que, por exemplo, a questão da a página, ela é o espaço do projeto também, né? Ela é um espaço, né, para início que pode ser, obviamente, moldado ali. E eu acho que essa transição da página para o espaço urbano, a arquitetura, né, ela é quase que natural. São elementos muito próximos, né? Se você pensa nessa ideia de planejamento mesmo da cidade, né? Nessa ideia das grades, né? Nessa ideia da estrutura da cidade, como que ela pode ser contida, por exemplo, numa planta baixa, né? E como que o contrário também acontece. Então, como que a cidade ela já foi imaginada antes, né? Como que essa transição se dá um pouco nesse sentido, assim, né? Eu acho que são espaços que transitam naturalmente, assim, sabe, Franz? Eu vejo um pouco assim. Mas tem, enfim, tem várias outras questões a respeito disso, né? Eu acho que a cidade ela também alimenta muito essa questão da colagem, porque quando você observa a escrita na cidade, você observa ela fragmentada. Né? Você vê o pedaço de um outdoor que você olhou no retrovisor do carro, que junta ali com uma outra coisa. Então, essa ideia de justaposição, ela está um pouco contida nessas imagens que a gente captura da cidade. A ideia de colagem está um pouco contida nessa ideia. A cidade não é uma coisa tão organizada como Brasília gostaria de ser, né? Então, exatamente. eu acho que as duas coisas vão se completando, assim, né? Ao mesmo tempo, a colagem você vai criando sentidos ali visuais ou não de espaço, né? A partir dessas justaposições que você vai fazendo entre texturas ou entre textos, né? E eu acho também, Lu, que inclusive quando você fala de colagem, me remete muito a isso. A gente daqui, por exemplo, daquilo que foi e aquilo que hoje é. Então, das transformações que vão Uhum. acontecendo ao longo desse processo e que de uma forma assim visual, mas muito mais mentalmente, você vai Uhum. colando mesmo, né? Acredito que a palavra traduz muito isso também, assim, percebo Não, muito isso dessa foi muito forma. legal que você colocou, porque traz uma ideia também de memória, né? Como que a nossa memória é uma Exatamente. colagem, né? De
Você lembra de um pedacinho? Eu lembro agora, por exemplo, Isso. da gente, né, brincando quando era, É. enfim, né, menina. E aí, como que a Gente, memória... era uma coisinha assim, pequenininha, gordinha, com as bochechinhas, coisa mal. Amanhã eu vou buscar uma foto esse final de semana pra postar nos stories. Você vê que coisa mais fofa, uma moreninha assim, ó. A gente pegava da vontade de morder. Eu era fofo. Então, eu acho que isso é muito legal que você lembrou. Essa ideia É, da colagem como uma ideia temporal também, né? isso aí. Do que foi, do que é e de como que essas coisas podem constituir um terceiro sentido quando você junta elas, assim, né? Verdade. Bom, eu acho que do Franz foi essa. Quer deixar mais alguma fala ou alguma coisa? Então, eu queria aproveitar então para convidar vocês, quem estiver assistindo e quem assistir, para ir numa exposição que está acontecendo atualmente no edifício Morro Vermelho, aqui em Brasília. Não sei se vocês conhecem, Opa, é um espaço que eu não abriu uma sabia. galeria chamada Index, que eu estou participando de uma exposição lá. E é um espaço lindo, é um edifício que foi projetado por um arquiteto chamado Lelé, que, enfim, tem vários edifícios aqui em Brasília. O Sara, eu acho que foi ele que fez, né? Que projetou. E abraços, Franz, Abraço. saudadona. E também aí está acontecendo essa exposição lá nessa galeria, Galeria Index, que é uma nova galeria aí na cidade. E E se tiver fica alguém onde, também, Lu? fica ali no centro, no centrão, ali no setor Tá, comercial sul. É um tá. edifício que tem aquelas brisazinhas vermelhas, por isso que, enfim, Ah, tá. acho que tem a Acho ver que com eu isso. sei. Aham. É um Tá. edifício que eu, particularmente, nunca tinha entrado, assim, que é Ah, incrível, é lindo, assim, né? E a galeria está ocupando um andar lá. que A galeria de massa. uma grande amiga minha também, Mônica Pachotti. E também, se tiver alguém interessado em conhecer o espaço da Galeria Aura em São Paulo, que eu também sou representada por ela lá em São Paulo, eles têm uma galeria casa, que é super bacana. Que Então, se alguém massa. tiver de passagem em São Paulo, pode agendar uma visita e conhecer a Galeria Casa da Aura. Então, são dois espaços curiosos aí, só para quem, os amantes aí da arte, da arquitetura, podem se divertir aí com agendamento, claro, etc., com todos os cuidados. Com certeza. E Ai, agradecer, né, gente. Tinha? Eu quero É. agradecer muitíssimo o seu convite, que, enfim, pô, é sempre uma oportunidade muito legal de estar conversando sobre o trabalho, ainda mais com você. Não, eu que tenho que agradecer, que assim, aceitou prontamente, porque a gente hoje viu, gente, que o trabalho de um artista, entendeu? Não é mundo de Bob, que nem eu pensei, tá? Então, assim, sei que você tem aí todo esse trampo e tudo, que às vezes é difícil arrumar um tempinho, inclusive enquanto professora, né? Que a gente sabe que esse trabalho remoto realmente tem aí consumido muito mais tempo do que eu acredito que o usual tinha. Então, agradecer demais, né, o convite, você aqui, tudo que você trouxe para a gente de informação do seu trabalho, quanta riqueza de informações aí da sua vida. Acho que é bem bacana também, como você falou, para quem está no início, né, de uma caminhada, muitas dicas, muita coisa bacana. Então, prima, muito obrigado, foi muito bom ver aqui a família reunida, né? Marcos, minha mãe e tal. Muito Obrigada a todo bacana. mundo que participou. Muito obrigada E mesmo. e é isso, né? E a gente se fala, E gente. a gente vai se falando. Marcos, adorei. Ah, não, gente, pensa. Marcos é o próximo. Tô Marcos, brincando. Marcos, eu vou dizer uma coisa, eu não vou poder te convidar, porque esse projeto eu só falo com mulheres. Mas assim, você esteja presente em todos, que aí fica assim. Duas Marcos que tá guerreiraças. longe. É verdade, gente. Internacional, né, Lu? Internacional. Meu Desculpa, irmão tá, gente? internacional. Mas, Então, fala, Lu. não, só dizer também que quem quiser conversar, enfim, fora daqui também, né, Tinha, agradecer o Legal, isso convite, é agradecer essa importante. possibilidade. Fala para as pessoas também que são minhas conhecidas para seguirem o canal da Tinha, que está sempre Isso. apresentando, da Alexandra, que está sempre apresentando conversas super legais, né? Isso aí, gente. Sigam aí o perfil, por favor.
E aí, chamem a Lu aí, também visitem o perfil dela para conhecer vários trabalhos belíssimos. Eu mesmo já vou me agendar para ver essa aí que está na Index, porque São Paulo ainda não vou conseguir ir, né? Mas a gente vai aí divulgando também tudo direitinho, tá bom? Prima, um beijo gigante. Até a próxima. Brigadão. Tchau, tchau, Tinha. Tchau, tchau.